como a mulher consegue aposentar aos 55 anos de idade. Temos ainda algumas regras do INSS que você, mulher, consegue aposentar aos 55 anos de idade. E eu vou falar quais são essas regras. Então, se você está interessada aqui nessa informação, já me acompanha aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui no YouTube. E eu vou te explicar como você, que tem 55 anos de idade, vai conseguir aposentar com essa idade. As mulheres que têm 55 anos de idade, que são trabalhadoras rurais, elas vão poder se aposentar aos 55 anos de idade. Você que é trabalhadora rural, né, que trabalha aí na agricultura, seja CLT, seja registrada, ou seja na agricultura aí em regime de economia familiar, com seu esposo, com seus filhos. Aos 55 anos de idade, você vai conseguir aposentar. A outra regra da aposentadoria da mulher aos 55 anos de idade é para a pessoa com deficiência, a mulher PCD, né, que a gente fala, a mulher pessoa com deficiência, ela consegue aposentar aos 55 anos de idade. E essa é uma regra muito boa, inclusive, que às vezes você tem alguma deficiência, tem alguma doença, inclusive, que te caracteriza como a pessoa com deficiência, mas por você não ir lá e pedir um laudo médico e atualizar a condição ali de PCD, você acaba perdendo esse seu direito. E além disso, o PCD, né, se você, eu não digo só quem nasceu já ali com uma deficiência física, mental, intelectual, não são essas pessoas, são as pessoas que trabalham, que estão no mercado de trabalho. Aconteceu algum acidente e você ficou com uma sequela, talvez você possa ser considerado PCD, ou uma doença ocupacional do trabalho, ou até mesmo uma doença degenerativa, né? Você adquiriu ali e pode ser que você seja considerada uma pessoa com deficiência. Então, fica muito atenta se você está nessa condição. Isso até mesmo serve para os homens que adoeceu, teve uma doença ocupacional do trabalho, um acidente, sendo do trabalho não, mas ficou ali com uma sequela, pode ser enquadrado na pessoa com deficiência. E aí, não só a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas muitos outros benefícios você vai poder ter, tá? Então, voltando aqui, a aposentadoria aos 55 anos de idade, nós temos a trabalhadora rural, a mulher PCD, precisa ter 15 anos aí de tempo de contribuição, pelo menos, e nós temos a aposentadoria pelo pedágio 50%. Esse pedágio 50%, ele nem exige uma idade mínima. Ele exige apenas o tempo mínimo, que são os 30 anos de contribuição. Então, essa regra também se enquadra. Se você tem 55, mas você já atingiu aí a regra do pedágio, precisa verificar quanto tempo você tinha em 2019. Você tinha que ter mais de 28 anos, aliás, para se enquadrar nessa regra de contribuição. Então, se você tinha mais de 28 anos de contribuição, você, mulher, em 2019, pode ser que você se enquadre na regra do pedágio 50%, e aí você nem precisa ter 55 anos, né? Se você tiver menos idade, inclusive, mas alcançar o tempo ali de 30 anos e pagar o pedágio de 50%, você vai conseguir essa aposentadoria. A outra situação para alcançar a aposentadoria de 55 anos é a de pontos, tá? A regra de pontos. Se você tem mais de 30 anos de contribuição e somado com a sua idade, você conseguir alcançar os pontos que é exigido, tenha você 55 ou não, inclusive, mas se você alcançar ali
a pontuação, que é a regra de aposentadoria por pontos. Se eu não me engano, agora em 2025, nós estamos para as mulheres com 96 pontos. Depois eu vou deixar uma legenda aqui para vocês para atualizar essa questão do ponto. Soma a sua idade com o tempo de contribuição e alcança esses pontos. Alcançando os pontos exigidos, você pode aposentar, tá? Então são muitas regras depois da reforma que você precisa verificar se você não pode se enquadrar em algumas dessas regras. É muito importante você procurar um advogado para fazer um cálculo previdenciário, né? Para fazer um cálculo ali das regras de transição, das regras de aposentadoria, para saber qual seria melhor e mais viável para o seu caso. Porque aí a gente já tem umas regras, por exemplo, que é a de pedágio 100%, a regra de idade progressiva, que inclusive a mulher está, se eu não me engano, agora 58 anos e meio. Então, assim, são inúmeras. E aí, você ir lá e fazer o pedido sozinha no INSS, sem fazer um cálculo, sem verificar suas contribuições no INSS, porque muitas contribuições no INSS, muitas vezes não constam no CNIS, não constam no extrato de contribuições, seja porque na época o seu patrão não contribuiu, ou seja porque falha no sistema mesmo do INSS. Inclusive, nós temos problemas em que a pessoa acaba contribuindo como autônomo, como contribuinte individual, com carnê, como facultativa, né, dona de casa, e não faz o valor ali do pagamento no valor correto e acaba perdendo o tempo, né? Faltando ali o tempo, sendo que é só você complementar aquele tempo ali que você pagou no valor abaixo. Teve casos já de pessoas que pagavam com carnê e aí toda vez que mudava o ano, né? 2019, 2020, né? Muda-se o salário mínimo. Então a pessoa pagava como contribuinte facultativo ou individual, mas não atualizava o valor do salário mínimo. Então ela pagava abaixo do salário mínimo. Quando você faz isso, você deixa de contar aquele tempo ali, aqueles meses que você pagou para o INSS, e com isso você reduz o seu tempo de contribuição. Isso é muito importante, acontece demais e acaba que a pessoa sai prejudicada porque desconhece, né, essa situação, não sabe que está nessa situação. O INSS não vai te orientar, não adianta ir no balcão do INSS que eles não vão orientar, eles às vezes nem a atendente ali do INSS nem sabe dessa situação. E aí acontece que a pessoa acaba perdendo um direito, um tempo ali de contribuição, só porque precisa complementar aquele valor abaixo do salário mínimo. Você vai só pagar a diferença do que ficou faltando. Isso muda muito a realidade de muitas pessoas. Se você gostou aqui do nosso conteúdo de hoje, novamente, né? Já peço aqui para se inscrever e nos acompanhar. Meu escritório, eu sou do interior de São Paulo, em Araraquara, atendo todo o Brasil. Somos uma equipe especializada em direito previdenciário.